assim como o senador Paim, eu fico extremamente gratificada com o gesto, porém, entendo que aqui é nosso dever e a nossa obrigação lutar por causas legítimas de alto interesse social. É a nossa obrigação e o nosso dever, não apenas constitucional, mas também político e, sobretudo, social. Não é admissível que tenha se demorado 7 anos para que ontem começasse a se ver uma luz no fim do túnel, muito clara, por sinal. E fico feliz, senador Álvaro Dias, Vossa Excelência, que tem com o senador Paulo Paim e comigo, trabalhado tanto em favor desta causa justíssima, que na mão de uma mulher, como a ministra Carmen Lúcia, tenha saído um despacho, um voto de tanto valor, de tanto conteúdo, de tanta justiça. E também na mão de uma mulher, a Graziela Baggio, esteja o comando de vocês que às vezes impacientes não entendem as demandas e as demoras que aqui em Brasília acontecem, seja no campo do judiciário, seja no campo do Poder Executivo e às vezes até desta casa. Então eu queria dizer que o que nós estamos fazendo aqui é exatamente o reconhecimento da necessidade de que se faça justiça nesse país. Se faça justiça num país da impunidade, num país em que nós estamos acostumados a ver e, às vezes, a ser tolerantes e complacentes com os malfeitos que acontecem em muitas áreas. Então, o nosso dever é continuar lutando. Na primeira parte do julgamento que o senador Paim e eu tivemos a oportunidade de acompanhar, até a metade do voto da ministra Carmen Lúcia, de ver a segurança com que ela rebateu item por item da argumentação e do recurso da União e também do Ministério Público Federal. E é a segurança que me dá que os demais ministros, pelo menos o ministro Marco Aurélio Mello, reconheceu o alcance social dessa decisão que aguarda há 7 anos um julgamento definitivo pela Suprema Corte de Justiça do país. Espero que os senhores ministros tenham a sensibilidade social que teve a ministra Carmen Lúcia, mas, sobretudo, a leitura que ela fez e a interpretação da lei para assegurar, reforçando a tese que a União tem o dever de indenizar os aposentados que foram prejudicados exatamente pela deficiência de fiscalização de uma secretaria que era encarregada de fiscalizar os planos complementares de saúde, de previdência social. Assim é que, dessa forma, eu acredito que a Suprema Corte fará, mesmo que ontem o ministro Joaquim Barbosa tenha pedido vistas, vamos confiar também na sensibilidade do presidente da Suprema Corte, que sabe, sentiu na pele as dores de uma pessoa humilde que chegou ao comando da Suprema Corte, um negro, o primeiro da história do país a chegar a este posto. Ele vai ter, sem dúvida, a sensibilidade para esta causa que é justíssima. Antes de 2011, eu assumi o mandato aqui no dia 1º de fevereiro de 2011, como todos os deste mandato, senador Mozarildo Cavalcante, como jornalista, numa coluna que eu tinha no jornal 0 Hora de Porto Alegre. Escrevia sempre tudo que fazia o senador Paim, senador Álvaro Dias, senador Sérgio Zambiase, que me antecedeu no mandato em prol dessa causa. E com uma razão muito justa, senador Sérgio Souza, uma razão justíssima, porque a Varig, que faria 86 anos no dia 7 de maio, nasceu no meu estado, no Rio Grande do Sul, no estado do senador Paim, do senador Simão, no estado do senador Sérgio Zambiase, que tanto lutou por esta causa, às vezes nem sempre compreendidas. Assim que, desta forma, eu estou muito à vontade para dizer que vocês podem continuar confiando nesses senadores que têm este dever. Não estamos fazendo qualquer favor a essa categoria tão sofrida. Alguns recebendo uma aposentadoria que mal dá para pagar um plano de saúde. Outros, daqui a 3 meses, se essa causa não for julgada, nem isso estarão recebendo, senador Sérgio Souza. Por isso que faço esse pronunciamento, reforçando a argumentação do senador Paulo Paim nesta causa e também o senador Álvaro Dias, que se manifestou também recentemente a respeito disso. Então, vocês podem ter certeza que, pelo menos de nós, não faltará apoio e empenho para esta causa que tem a máxima justiça. E renovo a minha confiança no que disse e no que fez a ministra Carmen Lúcia. Ficamos muito felizes. Eu, particularmente, como mulher, fico gratificada de ver o valor que teve o voto da ministra Carmen Lúcia na sessão de ontem. Espero que ela paute as decisões e os votos dos próximos ministros. Mas eu queria, senhoras e senhores senadores, abordar
porque hoje nós tivemos, muito obrigada a vocês, e que podem continuar contando com o nosso apoio. Muito obrigada, e é o único agradecimento que temos a fazer, mas dizer que é o nosso dever lutar por esta causa que é justíssima. Eu queria também abordar que hoje nós tivemos a presença do ministro da Defesa, que veio com os comandantes militares, Vossa Excelência estava lá presente, senador Mozarildo da mesma forma, senador Ciro Miranda também, e nós vimos lá, o ministro chegou no horário certo, como a disciplina militar recomenda, os comandantes militares, o tempo todo necessário, uma sabatina verdadeira, depois de uma longa exposição do ministro Celso Amorim, não respondendo apenas perguntas dos senadores, mas também de internautas, que foi o sistema que adotou o nosso presidente Ricardo Ferraz. Ele cumpriu um dever de relação amistoso, cordial e republicano entre o Poder Executivo e esta Casa. Veio aqui para prestar esclarecimentos. E isso é extremamente louvável, que continuem fazendo assim. Só que hoje também estava marcada uma audiência pública mista de duas grandes comissões. As comissões de assuntos econômicos, que tratam essas questões sociais, e a comissão de, como eu disse, assuntos, duas importantes comissões temáticas. Nessa comissão deveria estar presente para prestar esclarecimentos ou prestar contas do que vem fazendo o presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, e mais dois diretores, José Agenor da Silva e Jaime César Oliveira. A reunião estava marcada para as 9 horas e os convidados chegaram com meia hora de atraso para a apresentação de um relatório das atividades 2011 do órgão, uma agência reguladora. O senador Valdemir Moca, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, em boa hora, cancelou a reunião porque o presidente não compareceu. Veio apenas um representante da agência reguladora Anvisa. Eu queria cumprimentar o senador Valdemir Moca pelo gesto que teve. Assim como ontem também o senador Fernando Collor, ao rasgar uma informação. Aliás, o senador Roberto Requião, acho que começou essa história quando mandou rasgar uma correspondência do Ministério da Educação, porque havia apenas um assessor dado uma informação que quem deveria informar era o ministro da Educação naquela oportunidade. Nós aqui estamos sobrecarregados com medidas provisórias que chegam a toda hora, sufocando o trabalho legislativo. E aí não vem o presidente da Anvisa prestar esclarecimentos ao Congresso Nacional. Eles, inclusive, que propuseram a vir aqui, e as duas comissões abriram um espaço nobre, que teríamos muitos outros assuntos a tratar, para que eles estivessem presentes e fizessem. Não vieram. E fez muito bem o senador Valdemir Moca em cancelar essa audiência pública. Agora, pasmem. Hoje o governo também está empossando o 39º ministério. 39º ministério. O que nós precisamos, senador Sérgio Souza, senadores, é de mais eficiência no governo. Se um presidente de uma agência reguladora não comparece aqui, somos sufocados por medidas provisórias, penso que não seja mais um ministério que vai dar celeridade às ações do governo. Faz 2 anos que uma empresa, um laboratório fitoterápico do meu estado, histórico, que produz um medicamento, desses medicamentos fitoterápicos que a nossa avó usava, que tem mais de 50 anos, há 2 anos aguarda uma deliberação da Anvisa. E até agora nada aconteceu. E este é o exemplo típico. E este caso do laboratório do meu estado foi fundado em 1932, em Porto Alegre. Até hoje, a empresa espera por uma autorização da Anvisa para retomar a produção de um único medicamento fitoterápico que auxilia a digestão. Essa espera já é de quase 2 anos. Como se não bastasse, a burocracia pública impede que esse mesmo empreendimento tenha o registro de um xaropezinho tradicional daqueles que combatem a tosse, fabricado há 50 anos. Não estou falando em fármacos complexos, aqueles que têm sequelas. Estou falando num xaropezinho contra a tosse, que é muito comum no sul do país, porque vem de tradição do uso de chás transformados num xarope,
Quem é que não se lembra do Funchicória, que é dado para as crianças para curar dor de barriga? E isso não é incorporado ainda. Agora, finalmente, a Anvisa está reconhecendo esses fitoterápicos, porque são de uso da própria cultura, assimilados pela sabedoria dos nossos antepassados, que têm efeito e nenhum efeito colateral. Então, é inadmissível que uma empresa brasileira, genuinamente brasileira, não estou falando de fármacos complexos, com sofisticados produtos da inovadora indústria farmacêutica mundial, estou falando da nossa Funchicória e de esses medicamentos. São empresas com dados de produção, de geração de emprego e renda, consideráveis, que correm risco desnecessário de fechar as portas, simplesmente porque uma agência reguladora não dá autorização. Pelo menos diga, no segundo mês, não pode fazer. Agora, deixar 2 anos aguardando para depois dizer não ou sim, essa demora tem um preço, e um preço é pago pela sociedade brasileira. E é isso que nós temos que ver nessa falta de qualidade da gestão. Empresas, como eu disse, com geração de emprego. Lamentavelmente, está clara a falta de prioridade da própria agência reguladora sobre essa questão. Tem um bom relacionamento com o seu presidente, Dirceu Barbano, mas está falhando a agenda. No caso desse xarope que eu falei, pasmem, um único funcionário é responsável para avaliar 70 pedidos semelhantes. Um único funcionário de uma agência reguladora. Ou seja, consegue explicações, a Anvisa dá a resposta. Não há previsão de solução por causa dos entraves burocráticos. O mesmo problema acontece também em Santa Catarina, em Minas Gerais, São Paulo, Roraima, Paraná e todos os outros estados. Então, eu queria dizer aos senhores que, nessa hora, quando a gente vê mais um ministério, a única coisa que a gente deseja é que o Estado seja mais eficiente. A sociedade está cansando de pagar uma conta tão alta quanto essa, do custo que é o Estado brasileiro oferecendo serviço de má qualidade aos cidadãos. Obrigado, presidente.